Pessoal, vamos falar agora de vocais, né? Que essa parte é bem importante nessa música. Então são dois vocalistas, né? É uma coisa a mais assim para gente se preocupar na mixagem, porque um canta bem diferente do outro. Um é mais sussurrado, o outro tem uma voz um pouco mais presente. Então a gente tem que prestar um pouco atenção nisso. E eles dividem a música inteira, né? Vou falar um pouco do Breno, que é um dos vocalistas do 2615. Vou mostrar um pouquinho a voz dele. E absurdo seu encanto, beleza afrodisíaca. Um charuto cubano, loirinha bela do sotaque latino-americano. Então, o seguinte, a gente gravou algumas dobras, né? A gente fez a voz principal dele e no refrão eu fiz uma dobra, né? E nessa dobra do refrão eu resolvi fazer o seguinte, abrir o estéreo enquanto o João tá cantando o principal. O João canta o principal, o Breno entra em estéreo. Quando o Breno canta o principal, o João vai em estéreo. Então vou mostrar para vocês aqui o Breno no principal. Tão linda, tão bela, tão tu. Sem você eu não sei o caminho. Tão linda, tão bela, tão tu. Sem... O Breno no principal, porque é o refrão, eu dobrei uma e joguei uma para a direita e a outra ficou no centro. Quando o João é o principal, o outro vocalista, né? O Breno fica um para a esquerda e outro para a direita, como se fosse um backing, uma dobra estéreo. Dá uma olhadinha. Tão linda, tão bela, tão tu. Tão linda, tão bela, tão tu. Então essa é a maneira que eu encontrei de fazer o refrão crescer, né? Por mais que abaixe, né, não tem o beat mais, fica uma parte mais tranquila, mas cresce para os lados, né? Então você tem os vocais entrando em estéreo. Isso é bem interessante. Durante a música, no vocal do Breno, que vocês podem ver, tem algumas dobras em certas partes, né? Isso é muito comum no hip hop, o pessoal fazer isso. Então no rap é legal a gente reforçar algumas frases, né? Então vocês vão ouvir aqui nessa frase que ele canta o finalzinho também, junto. Um charuto cubano, loirinha bela do sotaque latino-americano. Então o latino-americano foi dobrado, né? Mesma coisa aqui. Do seu rosto o sorriso mais sincero e sinceramente você não tá... O sinceramente também é a mesma coisa. Então basicamente na voz do Breno a gente fez a voz principal dele, tem algumas dobras enquanto ele faz o rap, e no refrão a gente abre o estéreo, né? O estéreo ele abre na hora que ele é o backing, e na hora que ele canta o principal, fica um na frente e um para a direita. Tão linda, tão bela, tão tu. Sem você eu não sei o caminho. Em termos de mix aqui, para quem acompanha meus vídeos, tem o vídeo do Igor Kill Talent, do JQuest, as mixagens que eu fiz. Tem um também que eu mostro o AB de equipamentos. Eu uso compressão multibus, né? Então eu tenho aqui um 176, um LA2A e um Distressor. Todos eles estão comprimindo paralelamente a voz do cantor. Então a voz dele, do Breno aqui, onde está escrito voz Breno, sai do bus 20 e entra aqui no bus 20, nesse que eu chamo de voz in. Por que eu coloco essa voz do Breno indo para um bus in? Porque eu coloco também as outras tracks de voz entrando também nesse auxiliar. Então eu equalizo todo mundo de uma vez só. Então eu tenho aqui a voz dele, tenho também a dobra, né? Então tá todo mundo entrando no mesmo compressor. Aqui eu tenho um equalizador, equalizando algumas frequências, né, que estão sobrando na voz dele. Eu uso esse plugin também, que é o Sooth, que é um plugin muito legal, que ele faz variações dinâmicas de EQ onde está precisando. Então, por exemplo, eu coloco aqui onde para ele atuar mais em 4K, ele dá uma maciada na voz nessa região. Vou colocar para vocês ouvirem. Quando Deus te desenhou, e mesmo assim você chegou e abusou de seu encanto. Sem ele ser um EQ. Quando Deus te desenhou, e mesmo assim você chegou e abusou de seu encanto. Tem algumas frequências sobrando, né? Então eu coloco os dois. Quando Deus te desenhou, e mesmo assim você chegou e abusou de seu encanto. A taxa de compressão dos meus compressores, vocês podem dar uma olhadinha nos vídeos lá, mas eu vou mostrar aqui também. O Distressor é um compressor que eu uso paralelamente a esses dois, que comprime mais. Os outros dois ele dá só uma mordida e cada um tem um timbre.
Então eu faço um blend deles em volume aqui nas minhas tracks. Tá vendo aqui? Volume menos 5, menos 9,8, menos 19. Então eu já começo com eles mais ou menos com esses volumes. Então eles comprimem aqui, isso já está tudo calibrado da mesma maneira que funcionam os meus analógicos aqui. Então na hora que eu tocar vocês vão ver como que eles estão atuando. Quando Deus te desenhou, e mesmo assim você chegou e abusou de seu encanto. Para vocês entenderem também, eu faço essa equalização, é uma equalização corretiva. Eu faço ela antes dos compressores. Então eu tiro um pouco de médio, aonde que eu acho que está sobrando, porque se eu comprimo isso, se eu não tiro isso antes dos compressores, ele vai comprimir isso, vai aparecer mais ainda. Então eu prefiro fazer uma correção antes de entrar no compressor, para o que entrar lá, que ele seja, que os compressores conseguiram aumentar as frequências que eu quero, não essas indesejadas, né? E esses compressores todos, né, esses três, estão saindo aqui no Buzz 26, Buzz 26, Buzz 26, e estão entrando aqui no Voz Alt Breno, que é o Buzz 26, e esse aqui está indo para o meu Lead Vocals, para o meu Mix Buzz. Então, esses três compressores estão indo também para uma equalização. Eu estou também filtrando os graves aqui, e tirando um pouquinho de 200, e um de-esser. Basicamente, a minha equalização é isso. Para vocês entenderem esse processo melhor de como que eu faço essa parte de compressão, né, multibus, vocês podem dar uma olhadinha nos meus vídeos anteriores, que eu tenho explicando isso muito bem. Eu não vou explicar de novo agora, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Essa parte de equalização e compressão. Depois eu tenho um buzz indo para uma distorção, que está aqui embaixo, meu Distortion, Vocal Distortion. Eu usei esse Devil Lock, é um plugin muito legal da Soundtoys. Ele está aqui no default dele, que é 1 em 1. Então é uma distorção que vem alguns harmônicos de médio, que é interessante. Eu uso um doubler de vez em quando, mas ele está no 0, não estou usando nessa música, eu já deixo aqui se eu precisar, que ele abre o estéreo, né, com chorus. O Dimension D é um plugin muito legal da UAD, que eu uso também, que é como se fosse um chorus estéreo. É esse cara aqui, eu uso nele na posição 1 e 2, eu vou tocar para vocês, vou exagerar para vocês ouvirem o efeito que ele faz. O sorriso mais sincero e sinceramente, você não tá levando a sério. Ou seja, ele abre o estéreo, né? Ele faz um chorus, então se você somar um pouquinho, ele dá um corpo para a voz muito legal. Então fora o Dimension D, eu uso meus reverbs e delays. Eu já deixo os meus presets, né? Que já ficam aqui, os meus efeitos, que são o template que eu tenho. Eu importo eles no início da sessão, então eu deixo eles aqui prontos para serem usados. Então eu faço automações na música inteira. Com certeza eu usei muito aqui no refrão, eu vou colocar 100 e vou colocar com para vocês ouvirem. Tão linda, tão bela, tão tu. Vocês estão ouvindo de doubler, são as duas vozes, né, dele cantando junto, aquela que eu te falei, que coloca em estéreo, que eu falei para vocês. Vou colocar agora o reverb, delay. Tão linda, tão bela, tão tu. Tão linda, tão bela, tão tu. Tão linda. Então, basicamente, eu vou fazendo automações, né, desses delays e reverb. Vocês podem ver aqui, ó, tem automação indo e voltando no reverb, no delay também. Tem automação aqui no refrão, principalmente no refrão, que eu quis deixar bem seco ali no verso e chegar no refrão colocar aquela ambiência toda. Isso justamente é uma coisa de produção mesmo que a gente faz na mixagem, né? Deixa a parte mais seca e chega no reverb e dá aquela molhada para ficar uma coisa mais agradável. Então vocês ouvem na música inteira, fica mais seco no verso, depois entra no refrão com muito delay e reverb. Não tá levando a sério. Sentados na cangaçosa, acompanhados do além. Teu sorriso aquele dia, porra, me fez tão bem. No meu colo você ria, sua boca eu regia, e o mar acompanhava toda a nossa sintonia. Tão linda, tão bela, tão tu. Você veio e me deixou vazio. Tão linda, tão bela, tão tu. Uma tela tão bela que veio me inspirar. Então essa é a hora de dar uma olhada geral. Pessoal, a voz agora do outro vocalista, do João, é mais ou menos o mesmo processo, né? Tem a voz dele, principal, e aqui também uma voz principal. Eu troquei as tracks pelo seguinte,
porque no final dessa aqui, ele entra cantando aqui o hip hop, por exemplo. E uma voz, vocês verem que fica em cima da outra. Então, eu só coloquei ele cantando em outra track, a mesma coisa nesse caso aqui. Então, como elas fazem um overlap, né? Na hora que uma acabou, a outra já começou, então eu coloco em outra track. Mas esse aqui é o vocal principal dele. Aqui ele tem também no refrão cantando algumas partes, como backing vocals, então eu consigo também fazer um pan disso. Ele faz também aquela coisa de reforço, né, das sílabas, né, que é muito comum no hip hop. Então vamos dar uma sacada. E de fato quando Deus te desenhou, ele tava namorando e mesmo assim você chegou. Já abusou do seu... Então ele, por exemplo, ele abusou do seu encanto, ele já fez isso junto com o Breno. Dá uma sacada na música. E de fato quando Deus te desenhou, ele tava namorando e mesmo assim você chegou. E abusou do seu encanto, beleza, Afrodite. Então ele dobra também o outro vocalista. Isso é interessante também, a gente colocar os dois vocalistas cantando junto, né, o que eles podem fazer ao vivo. Basicamente, a voz dele no refrão também é dobrada, né? Você veio e me deixou vazio. Tão linda, tão bela, uma tela tão bela que veio. Faz uma dobra com o Breno também, nesse Tão Linda, Tão Bela. Então é legal a gente ter 3 vozes cantando nessa parte, justamente para dar esse corpo e crescer essa parte tão linda, tão bela quanto, que isso em questão de produção você tem que pensar, poxa, qual que vai ser a frase que o público mais vai cantar? Então vamos reforçá-la, né? Então o ideal é a gente colocar mais vocais cantando essa parte. Então o que a gente fez no refrão foi isso. Nossa sintonia, tão linda, tão bela, tão tu. Você veio e me deixou vazio. Tão linda, tão bela, uma tela tão bela que veio me inspirar. Tão linda, tão bela, tão tu. Sem você eu não sei o caminho. Tão linda, tão bela, tão tu. Sem você eu não sei mais pra quem vou cantar. Aqui no final o João fez uma terça. Então, para dar também um brilho para esse final do refrão. Bom, basicamente, em termos de gravação de voz, foi isso que a gente fez. A gente tem uns vocais aqui também do Lucas Lobo, que é o outro integrante, que é um cara mais do rap. Então, ele dá uma reforçada também naquelas partes de hip hop. Dá uma olhadinha. A imaginação, o meu sonho tá encarnado no corpo de um mulherão que me tira o chão. Tão fácil, tua atenção pra fazer o teu brinco combinar com o meu Cássio. Tomo cuidado em cada passo, que se eu perder essa garota passe, eu não sei o que eu faço. Fortalecer. Essa parte de filtro é interessante que eu posso fazer automações nisso na mix. Isso não foi gravado dessa maneira. Aqui, por exemplo, na voz do João, né, do vocalista, eu coloquei um EQ em bypass e eu coloquei ele bem forte aqui na região de 500 e 1K. Fiz aqui um high pass e um low pass. Então, na hora que eu toco ele, eu fiz uma automação. Vocês podem ver aqui, ele está todo em bypass, ele entra exatamente na frase do filtro, olha só. O teu brinco combinar com o meu Cássio. Tomo cuidado em cada passo, que se eu perder essa garota passe, eu não sei o que eu faço. Então entra justamente nessa parte que eu quero dar uma filtrada, né? Mais uma vez, o hip hop é sempre legal, a gente tá com os efeitos entrando e saindo, então acho que funcionou legal. Dá uma escutada com a música. Tomo cuidado em cada passo, que se eu perder essa garota passe, eu não sei o que eu faço. Fortalecendo o laço a cada passo. E a voz do segundo vocalista, do João, né? É o mesmo conceito, né? Que a voz, todas as vozes dele estão entrando aqui no Buzz 9, nessa vozinha. E aqui eu tenho o EQ, só que obviamente o EQ dele é completamente diferente do Breno, que na verdade é outra voz. Então eu tive que processá-lo de uma maneira diferente, mas eu uso os mesmos compressores e mudo um pouquinho a relação entre eles. Mas basicamente é o mesmo conceito, né? De equalizar antes, ter a compressão e depois equalizar de novo se necessário, né? Eu usei aqui um EQ dinâmico, né, para algumas partes. E porque a voz é bem diferente, vocês notam que um é muito sussurrado, ele tem muita respiração, e o Breno é um cara mais presente, com a voz com mais presença. Então a gente tem que sempre fazer um balanço nisso. É óbvio que é legal de ter 2 vocalistas com a voz diferente, mas na mix isso tem que pintar, né? Não pode ficar um muito baixo, ou um outro sem presença e tudo, então a coisa tem que funcionar.